Galera, agora eu comprar um shawarma com o ilustríssimo meu amigo Nikita, que tá ali Oi a trabalhando. todos, oi a todos. Tá ali com a cabeça cheia que ele tá trabalhando. Trabalhando, Não, trabalhando. tá. Hobby. Hobby? Hum, pronto, vai. O que? A cama dele de oncinha. Tchua! Estou. Da textão! Ah, o drama. Drama russo. Você não pode deitar com. Porque o casaco é sujo da rua. Não é isso, Nikita? É que o caso eu esqueci, eu deitei com um casaco que vai pra rua. É aqui na Rússia, todos os russos têm isso, né? Eles acham que é sujo a roupa que veio da rua. Bom, candidato. Ó, gente, vou mostrar pra vocês o papel de candidato à presidência da Rússia. Ó, aí tem esse cara aqui e escrito um texto, quem ele é, o ano que ele nasce. Caramba, ele tem minha idade quase, um ano de diferença. Aí tem ele, né? Onde ele nasceu, tá, um pouco da história dele. Aí tem esse homem aqui e tem a história dele, um QR Code, né, pra ver mais. E tem esse cara aqui e tem a história dele. E tem o Vladimir Putin, o ano que ele nasceu, presidente da Rússia, acabou. Olha o tamanho dos textos e dele tem isso. Não sei nem por que colocaram esse texto, poderiam botar só o nome dele. A pergunta que não quer calar, quem vai vencer dos quatro? Quer dizer, isso aqui foi do ano de 2024. Ai, meu Deus. Love, the love is a game. Deixa eu deitar na minha cama. Aqui na minha cama eu deito de casaco. Ai, bati minha cabeça. Eles têm. Eles têm isso de que eles de jeito nenhum, tipo, colocam o casaco que eles usam na rua, o calça, eles consideram sujo. Aí tira, né? Coloca já na porta ali de casa ou guarda no guarda-roupa. E aí eu deitei ele. Rússia, mano, coisa de Rússia. Mas é cultura, né? Cultural, eu entendo. Eu faço mais zoando, mas ele fica possesso. Aí eu brinco, eu digo, meu filho, essa camisa que você tá vestida tá mais suja do que esse meu casaco que tá na rua. Minha calça tá mais limpa do que essa camisa que você tá usando. Ai, meu Deus, mas é. Bom, hoje é sábado. E aí meu computador deu pane na semana e eu acabei não trabalhando. Aí hoje eu vou trabalhar para compensar as horas, mas foi um impulso meu, uma burrice minha. Por quê? Porque como foi o computador da empresa que deu trabalho, eu não tenho obrigação de trabalhar esse dia de sábado. Mas como eu não quero acumular meu trabalho, o que é erradíssimo, mas o que nós, réis mortais CLT, e ainda mais que eu trabalho online, é um CLT que não tem 13º, né? Que não tá na carteira de trabalho mesmo. Então eu resolvi não atrasar meu trabalho porque depois fica muito tenso trabalhar com coisa acumulada. E como eu tenho um prazo, eu coloquei um prazo de quanto tempo eu vou trabalhar nesse trabalho, nesse emprego que eu tô, que é o emprego para pagar minhas dívidas que eu tenho e me organizar financeiramente, né? E aí juntar tal. Eu tô com foco de meio que saber você trabalhar e pegar metade do que você trabalha e meio que juntar. Depois até não sei se vocês querem, gostariam disso, mas sabe como é que eu tô me organizando financeiramente? Por exemplo, eu tenho um cartão do Nubank. Adoraria ser patrocinado, mas não sou. Aí o que é que eu faço? Eu pego, fecho os olhos assim e vou na fé mesmo. Tipo, recebi R$ 600, vou dar um exemplo. Pego 200 e tum, e fecho naquelas caixinhas que só vou poder tirar 2016. Ou daqui a 3 meses. Ou 2016. 2026. E aí tem uma que eu joguei para 2027. Joguei assim porque eu tenho
alguns projetos na cabeça e eu tenho que começar a me organizar agora. Então, parte mais grossa do meu dinheiro eu tô pagando minhas dívidas e a outra parte eu tô jogando, né? Para daqui a 3, daqui a 6, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Porque aí eu tenho alguns planos que precisam ser feitos e eu sei que se eu só pagar minha dívida ou não fizer uma poupança onde eu, por exemplo, onde eu esteja apertado sem dinheiro e tenha um exemplo, R$ 1.000 na conta, só que é 1.000 que eu não posso sacar agora. Isso ajuda, gente, isso ajuda em um nível. E eu digo pra vocês de verdade. Claro que estou falando dentro do contexto de que eu não tenho família, de que eu não banco uma casa, embora eu pague aluguel e tenha minhas coisas, minhas responsabilidades, mas eu não tenho uma família. Então eu posso me dar o luxo de ficar apertado. E, vou comer. Vou dar um exemplo, viu, gente? É só exemplo. Vou comer 3 dias na semana ou 2 dias na semana ovo para comprar um iPhone que é um material de trabalho. Vou dar um exemplo. Eu posso me dar esse luxo, porque eu não tenho um filho, uma criança que depende de mim e que não precisa sofrer uma privação de coisas assim desnecessárias por causa, embora não é desnecessário, né? É um material de trabalho para mim. Mas estão entendendo, né? Se eu tivesse um filho, uma amor, tem iPhone, iPhone ia esperar mais uns anos. A prioridade ia ser ele, que ele não pediu para vir pro mundo, mas enfim, voltando ao assunto. Aí, que eu já tô militando por um filho que nem existe. E aí, eu tô em um foco assim, que esse trabalho que eu consegui online foi só para isso. Então, tô vendo direitinho como é que eu vou fazer, como é que eu vou organizar a minha vida. Que ao mesmo tempo que eu acho difícil o meu horário de trabalho, pelo fato de eu terminar 1 da manhã, ele para mim é benéfico porque eu tenho o dia inteiro livre. Então, o que eu fizer nessa região aqui, ou se eu viajar para a China, eu tenho de quando eu acordo até 4 da tarde livre para fazer o que eu quiser. Aí aí volto para casa, tenho 1 hora para descansar e iniciar o trabalho às 5. E vamos ver como é que vai ser, gente. Eu tô vendo aí, né? Esse ano é um ano que a prioridade está sendo fazer meu pé de meia, me organizar financeiramente. Um momento. Nikita, готов же? Все, иду. Ok, Please. Pronto, pronto. pronto. Espanhol. Está listo já. Vamos comer shawarma. A gente vai. Estou pronto. Estou pronto. Ele vai comer. Nós vamos comprar shawarma. Shawarma maravilhoso que teve. Shawarma muito maravilhoso. Bom demais. Vamos ver como é que tá. O dia lá fora tá lindo, porque não tá tão frio. Tanto que eu não tô mais com aquele casaco. Olha isso, gente. Que bonito. O mar. Mas ainda não dá para nadar. Tá difícil. Nadar, aí já é querer demais. Bom, inclusive, pessoal, vai ter uma festa latina do Aris, que é o grupo da universidade, do qual o Douglas, que vocês conhecem já, né, que também tem canal, faz parte, né? Ele trabalha lá no Aris. Nikita vai participar também, né, Nikita? Sim. Você vai fazer o que lá? Eu vou preparar pavilhão de um país, Puerto Rico. Você sabe? Sim, ele ficou com Porto Rico Sim. como país. Vai ter Brasil, você sabe? Eu acho que sim. Acho que vai, né? Latinoamérica sem Brasil Sim, é difícil não ter. Sinceridade, gente, eu tô zero de interesse, né? Se Nikita quiser filmar, ele pode filmar, mas eu acho que eu não vou, que eu vou trabalhar. Acredito é no dia do trabalhador, mas vou trabalhar. E se eu não trabalhar, eu tô com preguiça, não vou mentir não. Sem vontade, não quero ver, não tô afim de ver muita gente de lá da universidade, não. E da universidade tem máximo 3 pessoas que eu me interesso em ver, poucos. Mas assim, não é nem isso. É que, ai, preguiça. Pegar um ônibus e ir até lá.
mas que é bacana. Talvez eu filme, eu vou ver se eu faço um vlog, se eu não trabalhar. E as feiras de ciências não, as feiras de países que eles fazem é bem legal, porque tem os stands, né? Que chamou pavilhão, mas no Brasil a gente chama de stand, né? De cada país. Tipo uma barraquinha, aí às vezes tem comida, fica as pessoas vestidas com roupa do país. Eu vi que ele fez uma árvore, uma palmeira, assim, com o pessoal, né? Vamos ver. Não sei se tem gente de Porto Rico aqui. Antes tinha um rapaz de Porto Rico, mas não tá mais aqui. Ou era Nicarágua? Não sei, esqueci agora. Gente, vocês lembram que quem viu o vídeo, acho que eu filmei, tinha um bêbado aqui caído no chão, ó, que eu mostrei pra vocês. Fala aqui, Nikita, o outro. Chuvaca, esse casal. Deixa a senhorinha passar. O shawarma é bem perto daqui de casa. A caminhada é rápida. Tem uma Vinlab bem aqui, ó, vizinho. Na volta eu vou passar aqui para comprar um suco. Tô pensando em fazer live hoje. Inclusive eu fiz uma live no canal de cortes. Funcionou. Agora eu tô com a pulga atrás da orelha. Eu não sei se a live que eu tava fazendo no meu canal Amigo da Rússia, que é esse canal aqui, se ela não funcionou por algum problema da internet na época, ou se pelo nome Amigos da Rússia tá tendo alguma restrição no YouTube. Ó, o cara esqueceu o chapeuzinho, ó. Bêbado. Aqui tem muita gente bêbada. Fica muito bêbado aqui, né, nessa área. Também uma Vinlab ali, ó. Vizinho. Nossa, o menino saindo da Vinlab, eu apontei ali. Tá. Essa parte é bacana. A parte que eu tô indo daqui da cidade é estiloso, o menino ali no fundo, ó. A parte que eu tô indo da cidade, ela se chama Fábrica Zarya. É longe. Perto daquele local ali, ó, Etílio, Biminyá, que é um ponto que o povo gosta de tirar foto. Luísa tirou umas fotos lá, minha amiga e tal. A TikToker famosa. Tenho que gravar com ela. Pra gente fazer uma collab, um feat. Bom, estamos chegando já. Comer mais um shawarma hoje. Eu já tô gordo e tô comendo mais. Mas quando eu começar a fazer exercícios... É tão bunker, gente, é um bunker, né? Não tô zoando. Parece um bunker de guerra. Uma entrada só pra... Aqui é um complexo só, gente, de empresa, dessas coisas. Nikita, você trabalhou aqui, não foi? De Ricaboto? Existe? Assim, meu edifício... Onde? Tam? Ok. Mais dois, quatro, número 4. Ah, número 4. Ah, vejo. Ele trabalhava ali, ó, gente, que bonito o local. Sim. Acho que as empresas alugam aqui pra usar esse espaço. Ah, é uma máquina de costurar, eu nunca tinha visto isso, ó. Fábrica Zarya. Ai, ai. Agora eu não dou mais aquela viagem que eu daria antes. Quer dizer, se eu quiser comer shawarma à noite, tenho que dar aquela caminhada grande. Se for aqui perto, é pertinho. Ó. Nikita aqui no fundo, ó. E é isso. É aqui, tatã. Chegamos. E agora eu vou desligar o microfone para não chamar muita atenção, vou ficar só com a câmera. Não vai ter peso.
No, я спрошу. Ну, давай только ты. Что можно? Просто... У нас перевод. Окей, потом. Давай. Ну, 2 шаурмы можно. Дома тебе дают. А? Куриный или свиной? Давайте... Куриную. Куриная, да. Куриный 2 шаурмы. 700 рублей. Gente, pra variar, eu não trouxe o babado. Eu não trouxe, tá. E é isso, eu vou sentar aqui um pouco. Gente, olha, churrasquinho ali, que legal. E é isso, eu agora vou esperar. Ele vai fazer 2. Nossa, o pessoal que eu tô vendo aqui, eu acho que eles são de um país, pelo nariz deles eu acho que é desse país. E ainda, lá fora eu falo por que eu acho. O cara falando com o menino, o negócio ali. As meninas, depois eu conto, deixa lá fora, eu falo com vocês. Galera, olha o tamanho disso. Muito grande, eu acho. Olha o tamanho disso. Eu preciso fazer um vídeo. Eu tô fazendo o quê? Vou mostrar pra vocês. Tô contra a luz, mas olha o tamanho desse chaurrinho. Vou botar minha cabeça do lado. Olha o tamanho disso. Apenas 350 rublos, não tá caro. Недорого. Вкусно, да? Блин, на гриле это больше вкусно. Так там вот. O sabor disso. Pessoal, olha que bonito já. Caramba, tem um ninho de passarinho enorme ali, ó. Verdinho aqui. E ali já tem planta verde. Desse lado aqui é lixo, pombo, almofada bonita. Aí, florzinha amarela ali. Tá ficando muito bonito já. Acho que dou um mês mais a cidade já vai estar bem bonitinha. Limpo aqui, na verdade. Tá varrido. Ó o carrão. E é isso, comemos. Estou alimentado. Tô com a barriga cheia, muito bom. Shawarma. Gostoso. E agora trabalhar. Acho que até no dia do trabalhador vou trabalhar, gente. Ó, essa pracinha. E é isso. Bom. Eva e Adão. Ai, Gente, olha isso. Deus, Eva e Adão
com a serpente lhe dominando, dizendo: você não vai nos enganar. Agora esse Adão é russo, ao tamanho das pernas. O Deus também é russo, ó, o tamanho das pernas. Grande, gigante. Pé grande e as pernas de 2 metros. E o corpo pequenininho. Interessante. E me disse decidida, saia da minha vida, que aquilo era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou. Mais um dia ouvindo minha musiquinha romântica e me arrumando para ir na universidade. Vou entregar um trabalho, que hoje é o prazo final para eu entregar ele. Tô sem coragem, gente, demais, meu pai do céu. Eu tenho uns ciclos de procrastinação assim. Nossa, eu tava com um monte de trabalho acumulado. Aí, domingo, não tive coragem de fazer. E não é uma coisa de preguiça, é uma coisa que... Nossa, é complicado. É complicado, sento aí pra manter o foco em uma coisa. Tô indo na FEFO, que é a famosa universidade do presidente Vladimir Putin. Para quem é novo no canal, vou explicar por quê, né? Só para dar o contexto antes de entrar no tema do vídeo. Essa universidade, elas levam 5 faculdades no centro de Vladivostok. E daí, como Vladivostok é a porta de entrada da Rússia, né? A parte depois de Moscou, eu posso dizer que é a cidade mais importante, porque ela liga a Rússia a toda a Ásia, né? Fronteira com a Coreia do Norte, vizinho da China, banhada pelo Mar do Japão. Ela é uma cidade importantíssima aqui na Rússia. Então, qual foi o plano que o presidente teve para transformar ela em algo além da universidade? Ele reuniu, né? Deu a ordem de reunir as 5 faculdades e construiu um complexo, né? Uma cidade estudantil numa ilha. Construiu uma ponte gigantesca. E aí, essa universidade, ela todo ano recebe a visita de ninguém mais, ninguém menos do que eu mesmo. O presidente vem e aí tem o Fórum Econômico, que vive aos olhos do mundo todo para essa universidade e da Rússia. Aí vem investidores, empresas, celebridades da mídia, cantor de The Voice, um monte de coisa, um monte de gente. E o presidente. Daí, ela ficou apelidada como a Universidade do Presidente Vladimir Putin, né? Que ela é mantida por Moscou. O dinheiro que mantém a universidade é de Moscou. Deixa eu virar. E aí, eu estudo lá, né? Eu me formei em Relações Internacionais lá, no bacharelado. E agora eu tô no mestrado. E é isso. Terminei o primeiro semestre. O primeiro semestre, entrou agora o segundo. Eu tô indo na universidade agora resolver uma pendência acadêmica. Não uma pendência acadêmica, na verdade. Um rolê aí, que vocês já vão saber, né? E seguindo minha novela. Bom, e dentro desse já vocês vão saber, e de rolê acadêmico, e dependência acadêmica, dentro desses assuntos que sempre estão no meu canal, vão e voltam, são o quê? Quem é que está presente? Qual é a palavra que eu acho que é a palavra que mais combina com o meu canal do mundo? Poderia ser mudança. Gente, é incrível como esses dias eu tenho refletido, eu tenho parado para pensar nas coisas que eu tenho feito, nas decisões que eu tenho tomado, no que eu quero para mim, no que eu vou fazer, no que eu não vou fazer, quem é o Kaique que começou lá em 2011 e segue, né, hoje em 2025, gente, eu tô errando o ano. Eu falei um dia desse 2024, mas vamos lá. E uma das coisas que eu tenho notado, que é muito presente no YouTube, é o pertencimento.
essa ideia de você ter um segmento, de você ter um nicho, de você ser alguém que tenha uma identidade visual ou um conteúdo muito característico que faça com que as pessoas venham te seguir. E eu tenho percebido, né, desde quando eu comecei o canal, que na verdade eu nunca consegui focar totalmente em uma coisa, né? Fiquei conhecido como o amigo da Rússia, mas meu conteúdo é muito mais além do que isso, né? E essa ideia de pertencimento é algo que eu quero trocar um papinho com vocês aqui, um pouquinho mais de como é que eu tenho pensado nisso, como é que meu conteúdo tem se desenvolvido e tem se transformado ao longo dos anos. Bom, como diz o Raul Seixas, né? Como dizia Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E eu tô aí, né, nessa velha opinião, quer dizer, estava na velha opinião formada sobre tudo, tô mudando, tô me reconstruindo, tô me redescobrindo, na verdade, e é muito louco isso. É muito louco porque até hoje eu não tenho totalmente definido o que é que eu quero. Eu não sei totalmente definido quem eu sou. Eu acho que a gente vai vivendo, vai crescendo, vai tendo experiências na vida, né? Tanto emocionalmente quanto na idade. As coisas vão desenvolvendo e nós vamos nos entendendo de várias formas. Só que existem alguns tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que elas estão tão apegadas no que elas estão fazendo que elas não querem mudar. Ó, a mulher cuidando do jardim. Que essa época é a época que a galera tá botando o jardim para jogo agora. Então, há muitas pessoas que não se importam muito com essa questão do pertencimento. Não é que não se importa, é que elas se mantêm presas numa ideia de quem elas construíram ser, que aí não adianta, o tempo vai passar e elas vão estar ali agarradas. E muitas coisas ajudam, né? Traumas, religião, alguma ideologia, criação familiar. Muitos fatores fazem com que às vezes a gente viva aquela velha opinião formada sobre tudo, como eu tinha falado no começo do vídeo. E ao longo dos anos eu vim olhando para mim e tentando entender. Deixa eu só passar aqui porque tem um carro ali. Ah, obrigado. O carro tem outro carro tapando a visão ali, é complicado, né? Dá até de quem tá vindo ver. Bom, e eu noto, né, voltando à internet, e vocês vão entender por que eu tô falando de pertencimento. Eu noto que muita gente, assim, aqui tem uma posição muito definida. As pessoas, elas estão pegando nichos, elas estão pegando pautas, elas estão criando narrativas porque entenderam, né? Isso eu me incluo também. Vira e volta, eu tô ali refém do sistema, refém dos números, refém da máquina não só do YouTube, mas da internet em geral, que se você, mesmo tendo algumas pautas, mesmo tendo alguns ideais, se você não entrar no formato de transformar isso num show, não rende, né? E aí vem os boletos para pagar, e quando você se vê, você acaba virando um papagaio de pauta, acaba virando alguém que tem que militar, ou tem que ter uma ideologia, tem que ter o sentido. É muito louco. Eu vejo muita gente que é de direita aqui no YouTube. Vejo muita gente também que é de esquerda, que é feminista, que é da pauta negra, da pauta não binária, da pauta LGBT e várias pautas, várias ideias, muitos temas, muitos vídeos se discutindo, se colocando ideias em jogo. E aí vem corpo livre, corpo não livre, ser magro é elegante, ser gordo é vida. E é muita coisa, e você se vê bombardeado por uma enxurrada de coisas, uma enxurrada de conhecimento, uma enxurrada de ideias. E aí você fica, pô, o que é que eu faço agora? Como é que eu vou passar por isso, por essa loucura toda? E eu já vivi muito tempo, né? Momentos da minha vida onde eu tinha abraçado quem eu era, né?
abraçado no sentido assim, eu vou ser isso aqui, eu sou isso aqui. Só um momento, gente, ó, como tá ficando tudo tão verde já, que lindo, né? Bom, e eu sempre me senti deslocado de alguma forma, né? Na infância, eu lembro que eu ia para as festas de aniversário, me divertia, ria, via todo mundo assim, mas aí eu parava no cantinho da festa, eu ficava vivendo o mundo aleatório, ela é parte na minha cabeça, sabe? E eu ficava assim, não me encaixava no gosto musical. Aí depois o tempo foi passando, eu lembro, eu estudei, sei lá, a terceira série me marcou muito. E aí eu estudei no colégio católico nessa época, e eu via os colegas da sala, mas aí eu gostava de uma parada totalmente diferente, eu gostava das coisas diferentes, eu tinha uma visão de mundo diferente. Não melhor, não, uau, que excepcional, esse daí, pô, não, só era diferente. Também estudei depois, quinta, sexta, fui para uma outra escola, aí foi quando eu comecei a gostar de música de forma mais intensa, música dos anos 80, música dos anos 90, e aí era criança, né, adolescente, chegando na adolescência, época que eu conheci a banda Spice Girls, e foi assim uma loucura. E aí pintava os cabelos de verde quando eu tinha cabelo, vestia umas camisas de banda, era uma coisa muito louca. Foi uma fase que eu entendo que construiu muito de quem eu sou. Mas em todas essas fases eu sempre tinha um questionamento, né? Tipo, tá, e agora, né? Qual é o próximo passo? O que é que eu preciso fazer? Quem eu preciso ser, né? E quando a internet apareceu na minha vida, né? Que eu comecei com um canal até então cristão, chamado Deus Move o Dom, na época que falava sobre talentos, dons que as pessoas tinham e como Deus se movia de alguma forma em todo o mundo, de alguma maneira, né? Tanto do padeiro que faz um pão, a bailarina que treina exaustivamente, sei lá, a pessoa que ganhava um prêmio Nobel, de várias facetas, de várias formas. E eu comecei a ver que ainda não era aquilo. O público que estava ali, até então na época era um público religioso, né? Muita gente maravilhosa tinha para trocar ideias, para ouvir sobre Deus, mas muita gente insuportável também. E isso foi algo que me pegou assim, porque era numa caixa, era numa bolha. Aí quando se toca no assunto, até então, naquela época eu tinha uma outra visão com relação a se compartilhar quem Deus é, ou as grandezas de Deus, ou quem Deus é para mim. E então eu achava que tinha que ser daquela maneira. Só que aí eu via o público e eu dizia, eu trazia para mim uma galera que falava, não. Deus é maravilhoso, Jesus é incrível. Mas o fã-clube não é bom não. E aí eu ficava, mas eu sei que gente duvidosa, gente complicada ou tóxica tem em qualquer lugar, viu, gente? Eu não estou generalizando não, mas vamos seguir, estou falando da minha experiência. Aí eu parei e eu vi que eu queria falar mais do que isso, né? Queria falar sobre como a gente se sente, sobre experiências de vida, e comecei a compartilhar coisas que faziam sentido para mim, sobre cultura, sobre Sergipe, né, meu estado, e daí sobre a minha vida acadêmica na época então, estudante de publicidade e propaganda. E aí foi, mas vinham as limitações, aí aquela pressão do YouTube, eu tinha um conteúdo bem complicado, né? Áudio ruim, imagem péssima, não tinha na época equipamento nenhum de qualidade. Naquela época eu jamais poderia gravar um vídeo como agora, eu estou gravando com uma câmera bacana. E isso foi muito desmotivador, mas ao mesmo tempo me deu assim não vou dizer gás para continuar, mas o que eu sentia, o que eu queria fazer era maior do que aquela circunstância ali naquele momento. Então eu segui, né? Fui gravando conteúdo, fui fazendo. E daí, virada do ano, como já falei 1 trilhão de vezes aqui no canal, de 2011 para 2012, eu iniciei o meu canal no YouTube. Só que depois, falando também sobre Rússia, né? Porque aí eu tinha passado aí por uma experiência de ter conhecido uma pessoa aqui na Rússia e tal.
Só que daí começou a crescer essa coisa de Rússia. Eu criei um carinho muito grande pelo país, né? Pelo país não, por uma pessoa que eu tenho conhecido. Essa uma pessoa me abriu portas para eu conhecer mais outros russos e eu achava a galera engraçada. Eu achava o humor engraçado, achava as coisas muito loucas que os russos fazem, assim, que às vezes eles vivem como se, sabe, não tivesse amanhã, cagando e andando para as coisas. Olha que fofo. E aí eu comecei a virar um entusiasta da Rússia. Na época, com pouco conhecimento, uma pessoa que eu não tenho base política boa, não tenho em casa ninguém. Eu tenho, assim, a minha mãe nunca falou sobre política, embora eu sei o posicionamento dela, tal, que minha mãe é falecida, né, já. Mas eu lembrando quem ela era, eu imagino qual é o posicionamento dela, mas sempre foi uma pessoa muito pacata, nunca foi de discutir, de brigar e nem de impor nada, nunca a vi falando sobre política. Meu pai, eu já falei, meu pai é muito inteligente, é das artes, poeta, bailarino, assim, entende do ramo das artes e tudo, mas política nunca foi o forte do meu pai, então nunca tive uma base para dizer, pô, sei de política, eu entendo, porque na minha casa não tinha ninguém que assim realmente entendesse e falasse de política. Tem aquelas coisas que todo mundo fala, né, que, enfim. Então eu não entendia nada. Eu estava começando a entender só sobre essa questão da imagem, a questão de ideologias, de que a publicidade e propaganda me deu uma introdução ao que hoje eu vejo na política. Então eu tinha uma visão de uma Rússia, eu via os defeitos, mas eu não queria focar neles e que todo mundo aqui... aí eu via, por exemplo, teve a eleição, 97% da população votou porque é apaixonada por tal, fulana. E aí eu fiz muitos vídeos, eu falei muitas coisas ainda estando no Brasil, sem ter uma base, sem ter aquilo de conhecer russos, de vivenciar, de viver aqui. Vim pra cá, como eu sou pessoa da área de humanas, eu pensei, pô, tenho que estudar humanas, eu não tenho como ir para outra coisa. Peguei relações internacionais, porque tinha idiomas e eu imaginei que ia me encaixar em um local que ia me deixar confortável. Porque aí, publicidade e propaganda já não estava fazendo tanto sentido para mim. E é muito louco, e eu já passei por várias áreas, eu já estudei um monte de coisa. Eu já fiz curso de Braille, eu já estudei Libras. Eu já fiz auxiliar de enfermagem, desisti no meio porque vi que não era para mim. Eu já entrei na área de computação, no curso de computação. Aí eu fiz 2 semestres de publicidade e propaganda, que começava com jornalismo e publicidade e propaganda juntos. E eu fui, né, me encaixando. Hoje eu estou muito mais próximo de descobrir, né, quem eu sou, se é que eu posso assim dizer. Mas sigo ainda, e sem pressa hoje, né? A pressa que quando a gente é adolescente, a gente é mais novo, morre se matando, se martirizando. Hoje eu não tenho mais essa pressa. E aí cheguei aqui na Rússia. E o tempo foi passando, eu fui vendo os canais de Rússia, e eu comecei a ver que mesmo eu gostando do meu conteúdo, eu gosto do meu conteúdo, eu gosto do que eu faço. Eu respeito o meu trabalho, mas eu comecei a ver, mais uma vez, que eu não estava me encaixando em um ambiente que iria me dar tanto o que eu queria. Isso é muito bom, porque aí eu começo a me salvar, a me puxar para o eixo, a puxar de volta para quem eu devo ser, a entender quem eu realmente sou. Vendendo abacaxi. Caraca! Verão mesmo, tá chegando. E aí fui observando os canais de Rússia e quais são os conteúdos, né, como aluno de publicidade e propaganda. Eu tenho o feeling da parada, eu sei fazer a parada, eu sei onde é que está a audiência, mas aí vem a minha personalidade que luta com isso, que é o não me sentir confortável em fazer uma coisa da qual eu não gosto. E daí, acho que o carro tá esperando, não vou nada.
Aí eu não me permito fazer aquilo que eu não gosto, só que isso é ruim. E aí eu via que o conteúdo sobre língua russa é um conteúdo que a galera pede muito. Mas aí limita eu falar sobre relacionamento, sobre experiências loucas, sobre o meu ponto de vista com relação a muitas coisas. E me colocava em um local onde eu ia ter que desenvolver um conteúdo ou me esforçar por algo que não bate, não dá o feeling. Aí vem o segundo ponto. Conteúdo também da Rússia envolve muito um cara héterozão, pegador de mulher, que vai ali pegar as russas, ou então mostrar as russas, ou ser aquela pessoa da qual vai dar esperança para alguém de futuramente lançar um curso de como conseguir uma menina russa e ter a estratégia parada e tal. E mais uma vez ia ter que ser um personagem, algo que não sou eu, algo que não dá para eu viver e algo que eu não estou disposto a fazer por causa de visualização. Vontade dá muita. Às vezes eu me vejo assim pensando, pô, não é coisa de outro mundo. Não é coisa de outro mundo. Gravo uns vídeos e tal. E aí eu fiquei nesse jogo, sabe? Será que eu entro nessa? Faço ou não faço? Até onde isso vai sufocar quem eu sou? Ou o que é que eu posso... Tem uma linha ali tênue onde eu posso mostrar o que eu gosto e conseguir colocar o conteúdo que eu quero só que dê views. Só que eu fui observando e ao longo dos anos eu percebi que foi construída aqui no meu canal uma base muito bacana e que curte, que gosta do meu conteúdo, que gosta de compartilhar as ideias comigo, que gosta desses papos assim de vida, de ser ou não ser, meio Shakespeare. E aí hoje eu entendo que eu tô no caminho certo. Que eu tô no caminho certo, pode ser que amanhã eu mude completamente o meu conteúdo, pode ser que não. E às vezes eu até acho que eu tô mudando muito, quando na verdade meu conteúdo sempre foi basicamente a mesma coisa. Eu sempre tive um eixo do qual eu não percebia, que é essa linha aqui com vocês. E aí, eu sempre fiquei na saia justa ali, naquela coisa de não arriscar tanto. Eu tinha e tenho muita vontade de mostrar a Rússia de uma forma mais ampla para vocês, de dar uma desbravada a mais, só que essa desbravada requer uma condição financeira diferente. E aí eu fui me organizando, eu tô me organizando e pensei, pô, é tão bom chegar lá, é tão bom conquistar algo sem se perder pelo caminho, sem deixar você no meio do caminho. E daí eu sigo aqui, né? Então eu tô resolvendo algumas paradas aqui na minha vida. Vou mostrar para vocês um conteúdo bacana. Próximo mês eu quero fazer uma viagem pertinho aqui. Então começar a mostrar para vocês um pouquinho mais de onde eu posso fazer, do que eu posso alcançar. E não é o momento de fazer, né, os projetos que eu tenho em mente ainda, porque eu não tenho a estrutura para fazer isso. Eu tenho muita ideia, das quais agora não quero compartilhar. Mas eu sei que um trabalho online, como eu estou tendo agora, e uma flexibilidade maior e uma segurança financeira melhor do que a que eu tive 7 anos atrás, quando cheguei aqui, já me dá para mostrar pelo menos um pouquinho do que eu quero.